De acordo com o que nós aprendemos agora há pouco no vídeo 1, ou seja, na teoria, esse capacitor, ele aconteceu isso com ele, mas o disjuntor não abriu. Porque é justamente isso que esse tipo de capacitor, o de poliéster metalizado, deve fazer. A diferença de um capacitor de poliéster metalizado para um capacitor de poliéster comum é justamente essa. Um capacitor de poliéster comum, quando ele entra em curto, ele fecha o curto mesmo. E isso pode provocar incêndio, já que geralmente esse dispositivo aqui, essa placa, ela está envolvida com plástico, né? Ela está numa base plástica, etc. Então, nada melhor do que colocar um capacitor que, na presença de um curto, ele consiga se autodestruir, que foi o que aconteceu aqui, não abriu o disjuntor, mas pela presença da fumaça dele se destruindo, a usuária do produto desligou o equipamento. Entendeu agora a função de um capacitor de poliéster metalizado, que a gente acabou de ver lá no vídeo 1, na teoria, é essa. Ou seja, é um capacitor de segurança. É um capacitor que não permite que o curto provoque um incêndio, né? Então, tá aqui. Essa placa, que também é uma lavadora de roupa, eu vou substituir esse capacitor de poliéster metalizado por outro. Vou substituir por este aqui. De mesmas características elétricas, é claro, né? A gente já percebe aqui, ó, que este, pelo que dá para ver, pelo menos, né? Esse capacitor de poliéster metalizado é de 2,2 isso mesmo, 2,2 microfarad, letra K mais ou menos 10%. Aqui está encoberta a tensão alternada dele, mas é nessa faixa mesmo, de 250 a 275 volts. Como tem uma inscrição 52 aqui na frente, não dá para ver mais coisas. Mas pelo menos as principais características elétricas deu para ver, principalmente o valor da capacitância de 2,2 microfarad. Isso aqui é muito importante, porque a capacitância tem a ver exatamente com a construção interna do motor. Muito bem. Então, a placa a se recuperar é essa. O que é que eu vou fazer? Bom, como aqui eu já tenho um diagnóstico, se eu fosse seguir a regra dos 4 passos, se eu fosse não, como eu vou seguir a regra dos 4 passos, eu vou começar do terceiro passo, que é isolar a etapa, ou seja, todos os componentes que fizerem conexão com esse capacitor deverão ser testados obrigatoriamente, porque como isto aconteceu com ele, nós sabemos, claro, né, que pode ter danificado algum componente que trabalha associado a ele. Então não adianta só trocar este capacitor pelo seu substituto, que está bom, e simplesmente ligar o dispositivo de maneira nenhuma. A regra dos 4 passos diz: quando você encontrar o diagnóstico, que é o nosso caso aqui, eu já tenho um diagnóstico, então pule para a terceira etapa. Então a terceira etapa é o quê? Isolar a área defeituosa. Quem estiver associado com esse capacitor de forma séria, de forma paralela ou de forma mista, eu vou testar. Tudo bem. Depois disso, claro, se eu não encontrar mais nada com defeito, né, que tenha sido danificado por intermédio do que aconteceu com este capacitor, então eu coloco este capacitor na placa e vamos energizar essa placa, que é para ver se o defeito foi sanado. Então eu vou retirar este capacitor, levantar os outros componentes para testar e verificar se tem mais algum dispositivo com defeito.
Eu fiz a limpeza da placa e agora os componentes estão prontos para serem testados. Eu vou testar os seguintes componentes. Esse diodo aqui, vou testar esse outro diodo e esses resistores. Esse e esse. Por quê? Porque todos eles estão interligados ao capacitor de poliéster metalizado. Ou seja, eu estou agora no quarto passo da regra de 4 passos. No quarto passo, a regra me diz o seguinte: localize o componente defeituoso. Como no segundo passo é diagnóstico e o diagnóstico já estava na cara, que foi o capacitor de poliéster metalizado derretido, eu pulei para o terceiro passo da regra, que é justamente isolar a etapa onde o componente se encontra. Como esses componentes que eu acabei de citar, esses 2 diodos, esses 3 resistores, estão interligados ao capacitor, então no isolamento da etapa é necessário testá-los. Eu tenho que verificar se eles não sofreram nenhum dano, né? O resistor em seus filmes resistivos e os diodos em suas junções. Necessário fazer essa verificação técnica. Perfeito. Então daqui a pouco eu começo a testar esses componentes. Outros componentes que também serão testados são esses aqui, que também estão interligados com o capacitor que se danificou. Esses são 2 triacs responsáveis pela movimentação do motor e esse aqui é um varistor. Este é o capacitor de poliéster metalizado que vai substituir aquele que se danificou, mas também será testado antes de ir para o lugar. Então agora o próximo passo é começar a testar esses componentes. Eu vou começar o teste por esse diodo Zener. Perceba que a garra jacaré positiva do multímetro digital já está posicionada no anodo do diodo Zener. O multímetro digital já está selecionado na escala de semicondutores e aqui no display a gente identifica overload, ou seja, nós temos o circuito em aberto ainda. O que é que eu vou fazer? Eu vou virar a placa e vou conectar a ponta de prova negativa justamente no catodo do diodo. Como você aprendeu lá na básica 2, no módulo 9, diodo Zener se testa exatamente como se fosse um diodo comum, ou seja, é necessário testar o Zener no sentido direto. Quando o Zener for testado no sentido direto, ele tem que apresentar aqui uma tensão de junção de cerca de 500 a 700 milivolts. Tem que estar dentro dessa faixa para considerar um diodo bom. Então significa dizer o seguinte: se eu tiver uma resposta de leitura aqui menor que 500 milivolts, eu tenho um diodo já avariado. Maior do que 500 milivolts, eu tenho um diodo também avariado. Vamos verificar qual é a tensão de junção que o multímetro vai apresentar para a gente deste diodo Zener. Deixa eu virar a placa aqui e posicionar a ponta de prova no terminal correspondente ao catodo desse diodo. É aqui. Pronto. Estou no catodo do diodo Zener e o display do multímetro indica uma tensão de 648 milivolts. Então, o que dá a entender que esse diodo Zener está funcionando corretamente, pois sua junção está preservada. O próximo passo vai ser testar o outro diodo. Esse diodo que eu vou testar agora, ele é um diodo comum, ele não é um diodo Zener. Então, como ele é um diodo comum, significa dizer que o display do multímetro digital deve identificar aí, ou indicar para mim, uma tensão de junção também entre 500 milivolts e 700 milivolts. Como o catodo dele está voltado para mim, a ponta de prova negativa
é quem está polarizando o catodo. E com a ponta de prova positiva, eu vou polarizar o anodo. Dessa forma, o multímetro digital deve nos indicar a condição da junção desse diodo. Deixa eu virar a placa e posicionar a ponta de prova no catodo desse diodo. Então aqui nós temos o catodo do diodo e vamos verificar o valor da tensão de junção. É 605 milivolts, o que identifica que essa junção também está boa. Trocando em miúdos, esse diodo está bom. Pronto, agora o próximo passo vai ser testar os resistores dessa placa. Então nós temos aqui 3 resistores. Esse resistor aqui, que é de filme carbono, e esses outros 2 resistores, que é de fio. Então agora eu vou trocar as ponteiras do multímetro para poder proceder com o teste desses componentes. O teste agora é nesse resistor de carbono. Eu já conectei a ponta de prova negativa em um dos seus terminais e agora eu vou selecionar a escala. Primeiro tem que verificar o valor do resistor, selecionar a escala de acordo com o resistor. Aqui os anéis coloridos são marrom, preto, verde e ouro. Portanto, marrom, preto, verde e ouro, jogando aquela regra que a gente aprende lá no módulo 3, que é o módulo resistor da básica 1, nós teremos todo o resistor que termina em verde, ele vai para mega. Então eu tenho um resistor aqui neste momento de 1 mega, marrom, preto e verde, um resistor de 1 mega. Portanto, vamos selecionar a escala do multímetro digital para que ele tenha condições de medir um resistor de 1 mega. Pronto. Estamos com a seta apontada para 2 mega. Portanto, essa escala do multímetro, veja que ela está dando infinito, porque o circuito está aberto ainda. Então, agora sim, né? Temos condições de medir a resistência desse resistor. Como ele é de 5%, devemos ter aqui na tela, no display do multímetro, devemos ter aqui um valor de resistência que esteja dentro dessa variação. Então, vamos proceder com esse teste para verificar exatamente se esse resistor está em boas condições. Deixa eu virar a placa aqui para poder polarizar o outro terminal dele. Pronto, estou em cima do outro terminal do resistor de carbono. E nós temos aqui o multímetro indicando 985 mil ohms, ou seja, como ele é de 1 mega, mais ou menos 5%, estamos dentro da variação possível desse resistor. Significa dizer que também esse resistor está em ótimas condições. O próximo teste agora será feito em cima do resistor de fio. Esse resistor, pelo que você pode perceber, ele indica no corpo um valor resistivo de 18 ohms. Então, neste caso, eu vou selecionar a escala de 200, como já está aqui, ó, 200 ohms, para poder medir esse valor de 18 ohms. Aqui cabe uma observação que a gente aprendeu lá no módulo 3. Toda vez que se for medir um resistor na escala de 200, ou qualquer outro dispositivo na escala de 200 ohms, não só o resistor, é necessário aferir a saúde das pontas de prova. Como? Vamos provocar um curto nas pontas de prova, tá aqui, dessa forma aqui, ó. Então eu estou curto-circuitando a ponta de prova positiva com a ponta de prova negativa e verificar agora no display qual o valor que elas apresentam. 3 ohms. Significa dizer o seguinte, que a ponta de prova já está indicando 3 ohms de resistência. O que significa dizer o seguinte, quando eu for medir esse resistor, eu vou ter que abater o valor que vai aparecer no display,
eu vou ter que abater do valor que as contas de prova já estão indicando. Ou seja, o resistor vai apresentar um valor, eu vou ter que subtrair do valor que as contas de prova já estão indicando na escala de 200 ohms. Como já sabemos que as contas de prova estão indicando 3 ohms, o que significa dizer que já é uma conta de prova que já deve ser substituída, essa é a verdade. Então eu vou medir e depois a gente abate. Para medir, basta conectar a ponta de prova positiva no outro terminal do resistor. É o que eu vou fazer agora. Pronto, tá aí. Agora vamos ver a leitura no multímetro. 21,2, 21,1. Perceba, se a gente abater agora aqueles 3 ohms que a escala, que as ponteiras estavam indicando na escala não, no display do multímetro, então teremos aí que 21 menos os 3 vai me dar os 18 do resistor. Significa dizer que esse resistor que está sob teste, ele está com esse filme resistivo em ótimo estado. Então, a gente passa para o próximo resistor e perceba que o próximo resistor também indica 18 ohms. Como já sabemos que as ponteiras já estão com uma resistência de 3 ohms, não precisa a gente aferir novamente. Vamos somente mudar a posição da ponta de prova negativa para iniciar o teste do resistor, do segundo resistor de 18 ohms. Tá aí, ó. Já coloquei em um dos seus terminais, está aí a ponta de prova, tá? A ponta de prova em um dos seus terminais. Agora vamos verificar se esse filme está bom. Vamos lá. O filme desse resistor também está bom, né? Se a gente abate 21 menos 3 vai dar 18,3, significa dizer que esse filme também está bom. O filme resistivo desse resistor também encontra-se em bom estado. Ou seja, percebam que os componentes que estão associados ao capacitor de poliéster metalizado que pegou fogo, nenhum deles foi danificado. Foi o que o teste nos disse. Então agora vamos testar os outros componentes que eu retirei da placa para poder encerrar essa série de testes. Justamente eu estou no 4º passo da regra dos 4 passos, que é localizar o componente ou os componentes defeituosos. Agora é a vez de testar os componentes que eu tirei da placa. Eu tirei esse varistor, tirei esses 2 triacs e eu vou iniciar o teste pelo varistor, que é um resistor especial. O varistor ele é estudado no módulo 3 do curso de Básica 1 e lá nós aprendemos como identificar o varistor e como testar o varistor. Aqui nós estamos vendo um varistor com as seguintes características elétricas. Ele diz S14K385. Como sabemos, 2 desses dados são importantíssimos para nós. O 14, que é justamente o diâmetro do varistor, né? São 14 milímetros. E o 385, que é a tensão de corte dele. Portanto, se esse varistor estiver com defeito, eu terei que substituir por outro de 14 milímetros de diâmetro e 385 volts de tensão de corte. Vamos proceder ao teste dele? Vamos lá. Como também nós já aprendemos lá no módulo resistor, o teste de um varistor ele é feito com um multímetro analógico, justamente porque o valor de sua resistência é muito alto. Então, como analógico é mais fácil de você detectar defeito nele. Então, neste caso, eu estou aí na escala de... Veja que aqui, ó, na tabela de funções, a chave rotativa está posicionada para 100K e no fundo de escala ele tem uma profundidade de 2K. Então, 2K vezes 100K
me dá aí uma megagem de 200 mega. Perfeito. O que significa dizer o seguinte, né? Que no teste do varistor é necessário que o valor de sua resistência esteja acima de 200 mega. Portanto, não podemos ter esse ponteiro se movendo para nenhum ponto da escala. Se esse ponteiro sair daí de onde ele está, que é justamente o infinito, para algum ponto da escala, identifica um varistor danificado já, né? Ele pode não estar em curto, mas ele vai estar em fuga. Se ele sair do infinito e descansar no zero, no lado direito do fundo de escala, se ele descansa no zero, nós teremos um varistor em curto. Mas se ele sair do infinito para qualquer ponto dessa escala aí, nós teremos o varistor com fuga. Então o ideal será o varistor não sair do infinito, significando que ele vai estar com a sua resistência intacta acima de 200 milhões de ohms. Pontas de provas devidamente conectadas, uma em cada terminal, e o multímetro indica infinito. Ou seja, perceba que nesse momento o multímetro está para medir um valor de resistência na faixa de 200 mega. E como o ponteiro ele está exatamente descansando no infinito, significa dizer que o valor da resistência desse varistor está acima de 200 mega, o que identifica um varistor em bom estado. Agora eu vou partir para o teste dos dois triacs estudados no curso de eletrônica básica nível 3, e lá quando a gente aprendeu o funcionamento do triac, quando a gente estudou o triac profundamente, nós também aprendemos a testar o triac com o multímetro analógico, justamente porque é necessário testar a fuga entre os terminais MT1 e MT2. E nada melhor do que o multímetro analógico com sua profundidade de medição para poder verificar a fuga entre esses dois terminais. Vou posicionar agora as garras jacarés nos terminais T1 e T2 de um desses triacs. Conectei agora as pontas de prova nos terminais MT1 e MT2 no triac. Como vocês sabem do estudo do multímetro, no multímetro analógico a ponta de prova positiva é a negativa e a ponta de prova negativa é a positiva. Isso serve para o teste de todos os semicondutores. Como o triac é um semicondutor, significa dizer que o terminal MT1, que é o primeiro do lado esquerdo, ele está com a ponta de prova negativa. E o terminal MT2, que é o do meio, ele está com a ponta de prova positiva. Então, dessa forma, polarizado dessa forma, o triac está sendo testado. Agora vamos ver o que mostra o fundo de escala do multímetro analógico. Bom, perceba que lá nós temos uma resistência anotada maior do que 50 mega, porque o ponteiro ultrapassou o 500 do fundo de escala vezes o 100K da tabela de função. Então, 500 vezes 100K equivale a 50 mega. Como o ponteiro passou do 500, significa dizer que entre MT1 e MT2 eu tenho uma resistência acima de 50 mega, que é justamente isso que se quer, não é? Quando a gente vai medir fuga de componentes semicondutores, nós queremos que a fuga seja maior do que 50 mega. E neste caso, nós temos. Agora, o que temos que fazer é inverter a polaridade das ponteiras nos mesmos terminais. Ele tem que dar o mesmo valor. Se ele der um valor menor do que 50 mega, nós temos um triac com fuga. Pronto, acabei de inverter as ponteiras. Veja que agora a ponteira positiva está no terminal MT1 e a ponteira negativa está no terminal MT2, ou seja, no terminal central do triac. Agora vamos observar a leitura.
Pronto. O display indica uma resistência maior que 2K agora. Bom, se antes maior do que 500 ohms estava bom, agora maior que 2K é que está bom mesmo. Perceba, porque maior que 2K, se a gente multiplica 2K vezes 100K, vai dar 200 mega. Então, veja que quando eu inverti as ponteiras, a resistência está maior que 50 mega. Então, tanto numa polaridade como na outra polaridade, esse triac mostrou que entre os terminais MT1 e MT2 não existe nem curto e nem existe fuga. Agora eu vou partir para o teste de junção do triac. Nesse teste, a gente mede a resistência entre gate e MT1 num sentido e entre gate e MT1 no outro sentido. Então, neste caso, teremos que ter duas resistências baixas. É o que a gente vai confirmar agora. Pronto. Acabei de conectar as pontas de prova da seguinte forma. A ponteira positiva, que no caso dos multímetros analógicos para medir semicondutores é a preta, está conectada no gate do triac. E a ponteira negativa no terminal MT1. Dessa forma, o multímetro deve me indicar um valor de resistência baixa, não zero. Zero seria curto, mas um valor que esteja dentro de um valor de junção. Então vamos verificar ali no fundo de escala quanto nós temos. O fundo de escala, ele nos mostra ali 5, 6, 7,5. Então nós temos 7,5 ohms vezes 10. Então, 7,5 vezes 10 dá 75, que está dentro do que nós aprendemos lá no curso de eletrônica básica nível 3. Perfeito. Então, agora eu vou inverter a posição das ponteiras e nós teremos que ter o mesmo valor, ou bem aproximado. Só não podemos ter um valor muito díspare, porque senão identifica já uma junção entre gate e MT1 com defeito. Então agora eu vou fazer isso. Eu vou inverter a posição das ponteiras. Ponteiras invertidas, como você está percebendo aí. Agora a ponta de prova positiva está no MT1 e a ponta de prova negativa está no terminal gate. Dessa forma, vamos ver a leitura no fundo de escala. Legal, né? Então nós temos lá os mesmos 7,5 vezes 10, me dando 75 ohms de resistência, tanto no sentido como no outro. Portanto, esse triac passou no teste de junção numa escala baixa de resistência e passou no teste de fuga numa escala alta de resistência. Agora eu vou testar o outro triac para ver se ele se encontra em bom estado. Já que a escala do multímetro analógico estava posicionada para uma baixa resistência, então resolvi iniciar o teste desse triac justamente por essa escala, né? Porque já está ajustada para uma baixa resistência. Então, a ponteira positiva está no terminal MT1 e a ponteira negativa do multímetro analógico está no terminal gate. E percebam que nós temos uma leitura ali bem aproximada do triac anterior. 7,5 vezes 10, 75 ohms. Portanto, nesse sentido, a junção gate MT1 está boa. Eu vou inverter as ponteiras para verificar como está no sentido inverso. Ponteiras devidamente invertidas. Veja que agora a ponta de prova negativa está no terminal MT1 e a ponta de prova positiva está no gate. Uma vez sendo polarizado dessa forma, vamos verificar o valor no fundo de escala. O mesmo, né? 7,5 vezes 10, nós temos 75 ohms de resistência entre os terminais gate e MT1 nos dois sentidos, o que indica que a junção desse tiristor
está boa. Agora eu vou partir para uma escala mais alta. Vou ajustar o multímetro analógico para a escala de 100K para poder verificar como anda o estado da junção entre MT1 e MT2 nos dois sentidos. Estou com as pontas de prova polarizando os terminais do triac entre MT1 e MT2. Perceba que a ponteira positiva ela está no terminal MT1, que é o primeiro do lado esquerdo, e a ponteira negativa está no terminal MT2, que é o terminal central do triac. Vamos ver o que é que o fundo de escala nos diz de leitura. Temos aí uma resistência maior do que 500 ohms no fundo de escala, vezes 100K na tabela de função, nos dá exatamente um triac nesse sentido em bom estado. Agora eu vou inverter e verificar se a fuga no sentido inverso também se encontra acima de 50 MHz, indicando um triac em bom estado. Uma vez invertendo as ponteiras, perceba agora que eu tenho a ponteira negativa polarizando o terminal MT1 e a ponteira positiva polarizando o terminal MT2. Vamos ver o resultado no fundo de escala. Resultado também satisfatório, acima de 500 ohms vezes 100K. Então, a multiplicação dá uma junção acima de 50 MHz, que é justamente o que a gente queria verificar. Portanto, tanto o primeiro triac como o segundo triac estão intactos, não sofreram nada com a destruição daquele capacitor de poliéster metalizado. O varistor ele é estudado no módulo 3 do curso de Básica 1, e lá nós aprendemos como identificar o varistor e como testar o varistor. Aqui nós estamos vendo um varistor com as seguintes características elétricas. Ele diz S14K385. Como sabemos, dois desses dados são importantíssimos para nós. O 14, que é justamente o diâmetro do varistor, né? São 14 milímetros, e o 385, que é a tensão de corte dele. Portanto, se esse varistor estiver com defeito, eu terei que substituir por outro de 14 milímetros de diâmetro e 385 volts de tensão de corte. Vamos proceder ao teste dele? Vamos lá. Como também nós já aprendemos lá no módulo resistor, o teste de um varistor ele é feito com um multímetro analógico, justamente porque o valor de sua resistência é muito alto. Então, como analógico é mais fácil de você detectar defeito nele. Então, neste caso, eu estou aí na escala de... Veja que aqui, na tabela de funções, a chave rotativa está posicionada para 100K e no fundo de escala ele tem uma profundidade de 2K. Então, 2K vezes 100K me dá aí uma megagem de 200 MHz. Perfeito. O que significa dizer o seguinte, né? Que no teste do varistor é necessário que o valor de sua resistência esteja acima de 200 MHz. Portanto, não podemos ter esse ponteiro se movendo para nenhum ponto da escala. Se esse ponteiro sair daí de onde ele está, que é justamente o infinito, para algum ponto da escala, identifica um varistor danificado já, né? Ele pode não estar em curto, mas ele vai estar em fuga. Se ele sair do infinito e descansar no zero, no lado direito do fundo de escala, se ele descansa no zero, nós teremos um varistor em curto. Mas se ele sair do infinito para qualquer ponto dessa escala aí, nós teremos o varistor com fuga. Então o ideal será o varistor não sair do infinito, significando que ele vai estar com a sua resistência intacta acima de 200 milhões de ohms. Pontas de provas devidamente conectadas, uma em cada terminal, e o multímetro indica infinito. Ou seja, perceba
que nesse momento o multímetro está para medir um valor de resistência na faixa de 200 mega. E como o ponteiro ele está exatamente descansando no infinito, significa dizer que o valor da resistência desse varistor está acima de 200 mega, o que identifica um varistor em bom estado. Agora chegou a vez de testar o capacitor de poliéster metalizado. O teste será feito exatamente para verificar se o dielétrico se encontra em bom estado. Então, como você aprendeu lá no módulo 4 da Básica 1, o teste de um capacitor de poliéster, ele deve ser feito numa escala de valor alto, né? Porque principalmente quando o capacitor tem um valor de capacitância baixo. À medida que a gente sai dos eletrolíticos, passando para os capacitores de poliéster, chegando nos capacitores de disco cerâmico, é necessário ir aumentando a escala do multímetro analógico para poder a gente perceber a leitura do mesmo. Então, neste caso aqui, o que é que vai acontecer? Eu já tenho uma ponta de prova conectada em um dos terminais do capacitor, e essa outra ponta de prova eu vou também conectar no outro terminal. Ou seja, no momento que eu fizer isso, o ponteiro do multímetro se desloca do infinito para algum ponto da escala. Então, ele se desloca porque inicialmente a corrente no capacitor é alta. Você lembra do estudo do capacitor, que capacitor vazio funciona como um curto. Então, neste caso, o capacitor vai estar vazio e o multímetro é que vai ser a fonte de alimentação dele. Então, o multímetro vai encontrá-lo vazio. No momento que eu conectar esta ponta de prova no terminal do capacitor, ele vazio, a corrente vai ser alta. Então, o ponteiro sai do infinito e se desloca para algum ponto dessa escala. Bom, neste momento, à medida que o capacitor iniciar o seu processo de carga, a corrente vai diminuindo e o ponteiro do multímetro vai voltando para o infinito. Quando o capacitor estiver totalmente carregado, o ponteiro do multímetro deve estar descansando aqui no infinito, indicando que o dielétrico está bom. Qualquer resultado diferente deste identifica um capacitor com o dielétrico danificado. Vou iniciar o teste agora, conectando esta garra jacaré no outro terminal do capacitor e vou mostrar para vocês aqui o comportamento do dielétrico em relação à polarização do multímetro em seus terminais. Vou conectar a ponta de prova. Perceba o comportamento agora do ponteiro do multímetro. Veja que agora ele está em processo de retorno. Ele saiu do infinito e está voltando para o infinito. Ele tem que descansar novamente do infinito, que é de onde ele saiu. Então, à medida que o capacitor se carrega, veja que o ponteiro vai retornando para o seu lugar de origem, o seu lugar de descanso, que é justamente o infinito. Pelo comportamento do ponteiro, já sei que o dielétrico desse capacitor está bom. Perceba que o ponteiro se deslocou, saiu do infinito e retornou para o infinito. Isso indica que o dielétrico está em bom estado, portanto, esse capacitor não tem problema de dielétrico. O que eu vou fazer agora é medir a capacitância, verificar se ela está próxima de 2,2 microfarad, mais ou menos 10%. Agora eu estou medindo a capacitância. Anteriormente eu medi a condição do dielétrico desse capacitor. Agora eu estou medindo a capacitância do capacitor. Conectei os terminais do multímetro digital, conectei as pontas de prova do multímetro digital nos terminais do capacitor, escolhi uma escala para medir capacitância, no caso aqui o meu é de 2 milifarad, e o display do multímetro indica um capacitor de 2 microfarad. Tá vendo aí? Bom, se a gente for analisar em relação à variação de mais ou menos 10%, então isso identifica que esse capacitor está bom na capacitância. Então esse capacitor passou no teste de capacitância e passou no teste de dielétrico. Significa dizer que eu posso colocar ele na placa sem medo. Agora é isso que eu vou fazer.
Depois que eu testei todos os componentes, agora eu vou colocar os componentes de volta nessa placa e depois eu vou energizar essa placa via lâmpada em série, para a gente ver se a lâmpada em série identifica mais algum curto nesta placa, além desses componentes que nós acabamos de testar. Aí está a placa, depois de limpa, depois de substituído o capacitor, depois de testado os componentes que estão associados ao capacitor, depois de testar os dois triacs responsáveis pelo movimento do cesto, né? Responsável pelo movimento do motor do cesto. E aqui está a plaquinha agora recuperada. Não foi encontrado nenhum outro componente com defeito dos que fazem parte, né, da conexão com o capacitor, que segundo a regra dos 4 passos, a gente isola a etapa defeituosa e não perde tempo com outras que não tem nada a ver com a etapa, como essa daqui. Não testei nada, nenhum desses componentes aqui, porque eles não têm conexão elétrica com o capacitor, então não adiantaria perder tempo com esses resistores, esses capacitores, varistores. Então a manutenção foi concentrada apenas na etapa defeituosa. E não localizamos, além desse capacitor que ficou destruído, não localizamos nenhum outro, não identificamos, no caso, nenhum outro componente com defeito. Ok. Próximo passo agora, energizar, colocar 220 volts aqui e verificar o que é que a lâmpada em série vai dizer para nós. Agora chegou a vez de testar a placa de forma dinâmica. O que eu fiz? Conectei o cabo de rede numa lâmpada em série para alimentar a placa. Então, a lâmpada em série múltipla vai servir para que eu verifique se ainda existe curto nesta placa. Eu também vou acompanhar o desenvolvimento da lâmpada em série com o multímetro digital. Perceba que ele está conectado nos terminais de entrada de rede também. Então, qual é a ideia? A ideia é que quando eu fechar uma lâmpada em série dessa, ela me diga a condição da placa e o multímetro me diga se a tensão de alimentação da placa está correta de acordo com a lâmpada que eu vou selecionar. Então, vamos verificar isso da seguinte forma. Liguei o interruptor principal e vou verificar se a lâmpada de 25 watts é compatível com essa placa em relação à potência. Vamos ver? Pronto, ela acendeu. Não sei se é um curto ou não, mas olhando para o display do multímetro, a gente já percebe que na realidade ela é que tem potência inferior ao funcionamento da placa, porque ela está com uma parcela de tensão maior, por isso que ela está acesa, deixando uma parcela de tensão menor entrar na placa. Aqui a rede que passa aqui na frente da escola já é de 230 volts, portanto na placa eu só tenho 144, significa dizer que o restante da tensão está tudinho nessa lâmpada. Portanto, ela está abaixo da capacidade de alimentar esta placa. Então, vamos aumentar a potência da lâmpada em série, bastando para isso fechar o interruptor da lâmpada de 40. Passei para uma lâmpada de 65 watts. Perceba que a tensão ela já aumentou, mas ainda não cheguei aos 230, significa dizer que a minha placa ainda não está alimentada com o seu potencial devido. E a gente percebe também pelo
brilho do filamento da lâmpada. Perceba que os filamentos ainda estão acesos. O que eu vou fazer? Aumentar mais ainda a potência da lâmpada em série. Agora, apertando o interruptor da lâmpada de 70 watts. Pronto. Agora, os três filamentos estão apagados e a tensão de 227, que é justamente a tensão que nós temos aqui na rede, estamos no horário de consumo ainda, 227, e perceba agora que a placa está alimentada com 220 volts, 230 volts. Se a placa está alimentada com 230 volts, que é a alimentação correta dela, e nenhuma das lâmpadas está com filamento aceso ou com brilho intenso, significa dizer que nós não temos curto. Primeiro que a lâmpada em série, ela agora sim é compatível com a potência dessa placa. Isso significa dizer que, como elas estão apagadas, a placa agora está em bom estado. Por quê? Porque nenhuma lâmpada está indicando abertura, curto ou fuga. E aí, o que você achou das 3 videoaulas sobre o capacitor de poliéster metalizado? Gostou? Se gostou, deixa o teu like aqui neste vídeo e se tiver algum comentário para fazer, deixa aqui no comentário qualquer dúvida, sugestão, que na medida do possível eu te respondo. E se tu não for inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho, que é para poder receber notificações dos próximos vídeos que nós vamos postar. E se quiser compartilhar com alguém que você ama, compartilhe, principalmente para que ele também aumente o conhecimento nessa área. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau para você.